Boa noite, família! Estamos aqui então com mais um Superar Sempre, Desistir Jamais, 3/50, como comprometido contigo, com você, família querida, que pouco a pouco vamos nos conhecendo. Eu penso que esses vídeos, eles são atemporais, porque eu estou gravando agora, né, e também é um pouco de fé, né? É fé. Eu estou gravando agora com poucos participantes da nossa na nossa página e muita coisa ainda vai acontecer, porque acho que tem até um pouco a ver com o que eu quero falar hoje com vocês, com aquilo que Deus tem para nós, né? Com a missão que Deus tem para as nossas vidas. Eu tinha combinado ontem com vocês que nós iríamos falar aqui, que eu partilhei um pouco, né? Trouxe um pouco para vocês os 4 pilares da trilha FNP, Trilha Família na Providência. Vou falando várias vezes até você ir compreendendo. Falei que eu ia, né, a cada dia, os próximos 4 dias, eu falaria sobre cada um deles. Ontem fiz um misturão, né? Falei um pouco de cada um deles rapidinho, mas que depois eu ia fazer. E eu vou fazer isso, mas não esse final de semana, né? Hoje é sexta, aqui o 3/50 numa sexta-feira, dia 25/10. Mesmo sendo atemporal, tô falando a data, porque você vai perceber que muitas coisas vão acontecer e vai ter sempre sentido. E eu vou fazer então os quatro pilares, falando um de cada vez, a partir de segunda-feira, tá? Então hoje e o final de semana eu vou trazer outros temas para a gente poder estar conectado e deixar que esse organismo, como eu tenho falado, né, que as coisas vão acontecendo conforme a vontade de Deus e conforme as coisas realmente do dia a dia forem nos levando a isso. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que tem muito a ver, né, com a essência do nosso trabalho, o porquê do nosso trabalho, o porquê do nosso método, a forma que ele tende a ajudar as famílias católicas, as famílias, e tem me ajudado ao longo da minha vida, e que é importante que a gente identifique, né, que os 4 pilares eles vão nos ajudar, né? Os 4 pilares eles são, eles existem para resolver, né, como eu dizia ontem, resolver 4 principais problemas. Então, problemas de espiritualidade, problemas de essência, né, de conhecimento de si mesmo, problemas de conhecimento técnico, né, quando a gente fala especificamente de finanças, que é um dos focos principais da nossa metodologia, e o quarto, que é o movimento contínuo, né? Então a gente vai resolver problemas. Vocês vão perceber que todos os processos, nossas conversas, elas sempre tendem a resolver problemas. E por que problemas? Quando a gente fala de espiritualidade, nós falamos de pessoas, cada um tem um jeito, cada um tem uma realidade, cada um tem uma necessidade. Desculpe os barulhos, eu tinha comprometido que eu ia mandar e gravar do jeito que tivesse aqui mesmo. Mas é isso, né? Cada um tem a sua realidade. Somos um universo, cada um de nós um universo único, né? Cada um de nós temos um universo dentro de nós mesmos. Somos compostos por uma imensidão. Se você parar para imaginar e identificar o corpo humano, eu gosto muito de fazer isso. O corpo humano é uma graça de Deus. Foi tudo pensado, preparado, né? Por conta do nosso bom Deus, que pensou em cada detalhe. Por isso que somos o universo. Então isso é no nosso corpo, isso é no nosso cérebro, isso é na nossa mente, isso é no nosso espírito. Tudo isso foi muito bem pensado. Somos o universo. Milhares de coisas acontecem dentro de cada um de nós e somos diferentes. Então é preciso ser respeitado isso. Então são vários os problemas que o método vai estar ajudando, vai estar resolvendo. Falando só um pouquinho antes, eu ficava analisando um pouquinho sobre essa questão, né? O que vem antes da gente pensar em tudo isso? Missão é uma primeira parte de que nós vamos estar falando. Missão e algo que eu acho fantástico, é o puro amor de Deus por nós, mas que ao mesmo tempo é bem desafiador, né? Livre-arbítrio. É fantástico, a gente vê o amor de Deus que é gratuito, né? Ele não nos força a nada, mas ao mesmo tempo ele precisa ser bem identificado, bem entendido, para que as decisões elas aconteçam da melhor forma. Então vamos falar de missão e livre-arbítrio. Então a missão a gente precisa identificar. Muitas vezes nós não damos continuidade em quem somos, o que precisamos ser, o que precisamos fazer, o que precisamos resolver. Percebemos algumas coisas que vão ficando para trás, que vão se perdendo, porque nós desfocamos, perdemos a nossa missão, perdemos de vista qual é a nossa missão, para que somos chamados, qual é o lugar que devemos ir. Quando Deus pensou, quando Deus sonhou, né, a palavra nos diz que antes mesmo de nascermos, Deus já nos amava, Deus já nos conhecia. O que é que Deus pensou? O que Deus esperava do Júnior? Eu tenho uma missão.
Eu percebo hoje que muitas das coisas que eu vivi lá atrás, até coisas que foram desafiadoras, muitos dos meus problemas de infância, de adolescência, que foram extremamente desafiadores, né, que tem um pouco a ver com o surgimento da metodologia, eles foram muito desafiadores, mas hoje eu consigo perceber que eles tiveram um porquê de existir, porque aquilo que Deus fez com que eu passasse, vivesse para superar, né, cada um daqueles desafios que eu vivi na minha infância e adolescência, eles me ajudaram muito a ser quem eu sou hoje e me levaram a entender e a seguir o caminho rumo à missão que Deus tinha para mim. Tem coisas que às vezes eu paro aqui e falo, poxa, faz todo sentido aquilo que eu vivi naquela época. Faz todo sentido aquela situação específica que eu vivi e o que eu tive que fazer para passar por aquilo. Então, eu vou percebendo a cada dia que se passa, eu tenho uma boa história, se Deus quiser aí, né, no tempo dele a viver, mas eu vou percebendo que Deus, ele foi permitindo, ele vai permitindo que as coisas vão acontecendo no decorrer da nossa vida. Então Deus tem uma missão, eu vou falar mais sobre isso, né? Participo da Igreja Católica há bastante tempo, já não é desde pequeno, apesar de ter feito primeira comunhão e tal, mas não tenho a espiritualidade, não tenho essa vivência muito grande na minha casa desde pequeno, mas estou há bastante tempo já. E Deus me chamou a uma missão específica, Deus me chamou tem um chamado muito específico, e eu fui percebendo então que tudo isso estava dentro da vontade de Deus. Então essa é a grande missão que Deus sonhou para mim e que nem sempre é fácil descobrir. Às vezes a gente se perde um pouco por conta dos acontecimentos. Coisas vão acontecendo e na minha vida não foi diferente. Coisas foram acontecendo que foram me levando a me distrair daquilo que Deus tinha para mim. A me distanciar muitas vezes daquilo que Deus tinha para mim. A não entender que algumas das coisas que eu passava tinha tudo a ver para que Ele queria me preparar para a missão que eu iria viver. Então, às vezes acontecem coisas em nossas vidas e a gente acha que é o fim do mundo, que é a pior das coisas. E às vezes é desafiador mesmo. Mas Deus muitas vezes permite para que nós possamos ficar mais fortes, sermos pessoas mais fortes, porque na missão que nós vamos viver, no caminho que nós vamos trilhar, será importante. Eu preciso aprender a me controlar, eu preciso me conhecer. Uma das coisas mais importantes que eu trago até como um dos pilares é eu conseguir ter me conhecido por conta da minha história. Eu aprendi com várias técnicas, muito estudo, eu consegui entender como que eu funciono, como que é a minha vida. E isso hoje me ajuda a identificar os meus limites, quando as coisas não estão muito bem, quando eu não estou muito bem, eu consigo entender um pouco melhor, porque eu fui percebendo, né, tudo aquilo que eu fui vivendo. Então, vejam, é importante que a gente entenda aonde a gente tem que ir, onde Deus quer nos levar, e nós não saberemos de imediato, às vezes demora um pouco para nós compreendermos, e às vezes não, depende, porque somos um universo único, cada um de nós, mas é importante que nós tenhamos em mente, para trilhar este caminho, Deus nos chama a algo, e esse algo nem sempre vai ser algo enorme. A gente fala de missão, a gente tende a achar que é algo enorme. Eu sou um chamado à missão, eu tenho uma missão de desbravar o mundo. Pode ser que você tenha uma missão de grande, como tivemos, né, tantos doutores, tantos mestres, tantos santos, tantas pessoas super importantes que tiveram uma missão específica na criação da ciência. Quantas coisas a ciência nos trouxe, quantas coisas a doutrina nos ensinou, quantas coisas os nossos doutores católicos nos ensinaram, quantas coisas. Mas cada um de nós, naquilo que parece ser pequeno, é uma missão específica, cuidar e evangelizar a sua casa, cuidar bem da sua casa, dos filhos que Deus te concedeu ou te conceder, é uma missão muito específica, porque às vezes você acha que, mas é só isso. Mas Deus tem os propósitos. Os teus filhos poderão ser grandes missionários, grandes cientistas, humildes evangelizadores que falarão com convicção da palavra de Deus. Eu não sei, mas Deus sabe. Você tem uma missão. Mesmo que agora, nas suas dificuldades, nos teus tempos difíceis que você vive, nos seus tempos fortes, você pode achar que não. Já ouvi muitas vezes isso. Quando eu trabalho essa ferramenta de missão, tem várias ferramentas que a gente pode usar, né? Algumas estarão no curso, outras eu vou estar disponibilizando sempre que preciso. Mas quando a gente trabalhava a questão de missão,
a gente trabalha a questão da missão, é muito, muito comum as pessoas falarem assim, não, mas eu não tenho missão. Eu não nasci para fazer nada diferente. É muito comum. E ao longo do processo, as pessoas vão percebendo que elas têm um chamado, né? Que elas têm um porquê de existirem, que é lindo o seu chamado, que por mais simples que pareça ser, é lindo. Então, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a identificar, né? Ficar atento com a sua missão, né? Deus tem uma missão para você, sua missão é linda. Pode ter sido perdida, pode ter sido ter te forçado a distrair, a distração te tirou do meio desse processo, mas a trilha está aqui para ajudar você, né? Estamos aqui para ajudar você a redirecionar o seu caminho, a ajustar os seus passos, a ver se os passos estão lentos ou se estão rápidos demais. Nós estamos aqui para ajudar você. Mas junto a isso tem o livre-arbítrio. Falava, né? Missão e livre-arbítrio. O amor de Deus por nós é grande, isso sempre foi muito importante, sempre me tocou muito. Eu sempre nas minhas pregações, nas minhas palestras, eu falo sobre isso. A importância do livre-arbítrio. Um Deus que tanto nos ama e que não faz nada sem a nossa permissão. Eu costumo dizer assim, né? Que Deus fica lá. Porque a parte de Deus, ele sempre existe, sempre é real. Deus está lá, querendo, pronto para agir em nossas vidas, mas esperando o momento, a nossa permissão, o nosso sim. E este sim, esse livre-arbítrio que, ao mesmo tempo que mostra o grande amor que Deus tem por nós, ele é desafiador. Porque nós usamos muitas vezes mal o livre-arbítrio que Deus nos deu. Não porque somos ruins, somos pessoas más, muito pelo contrário. É porque somos enganados, é porque nos distraímos, é porque coisas acontecem. É porque muitas vezes coisas vêm ao nosso encontro para que a gente possa entender que tem coisas melhores em nossas vidas. Então o livre-arbítrio ele não pode ser mal utilizado. Mas quando nós entendemos que nesse livre-arbítrio, que é submeter a vontade de Deus em nós, fazer, Senhor, como Nossa Senhora fez, faça-se em mim segundo a tua vontade, todas as coisas acontecerão da melhor forma. A nossa missão, conforme nós formos correspondendo ao livre-arbítrio, falando, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui nesta família que o Senhor me deu, eis-me aqui para organizar as coisas que o Senhor me deu, os bens que o Senhor me concedeu, fazer da melhor forma possível, para organizar a vida que o Senhor me deu, para fazer da melhor forma possível, para viver da melhor forma possível, os filhos que o Senhor me deu, para viver da melhor forma possível, eis-me aqui. Esse livre-arbítrio, quando bem compreendido, bem vivido, permite dar entrada, dar permissão para a ação profunda de Deus, de um Deus que está esperando para agir em nossas vidas. O livre-arbítrio ele é importante. Quando nós mal usamos ele, nós nos perdemos. Nós perdemos a trilha, nós mudamos o caminho. Muitas vezes retrocedemos ao caminho. Quantas pessoas no caminho de conversão, de transformação, de vida nova, de equilíbrio emocional, financeiro, espiritual, quantas pessoas... E lá no meio do caminho, que usaram bem o seu livre-arbítrio, foram enganadas, coisas aconteceram, distraíram, porque não tinham uma vida de oração, na espiritualidade, se perderam um pouco no seu autoconhecimento e retrocederam no caminho. Quantas pessoas? Quem sabe você é uma dessas pessoas, mas que Deus está te chamando hoje, mais uma vez, a usar da melhor forma possível o seu livre-arbítrio. Você tem uma missão. Deus te deu um livre-arbítrio. O que Deus tem para você, a partir de você, você marido, você esposa, você noivo, você noiva, você jovem que está se preparando para assumir um casamento ou desejando assumir um casamento, você que já tem filhos, você tem uma linda missão. Quem sabe a sua profissão já é uma grande missão também, mas ela está dentro desse contexto maior que é a própria família. Então Deus tem uma missão para a tua vida, Deus tem uma missão para você. E Deus ele quer contar com a sua liberdade. Nós não somos fantoches. Nós não somos fantoches nas mãos de Deus. Ele permite que a gente dê o nosso consentimento. Ele permite que todos os dias, ao acordarmos, nós possamos dar glórias a Deus por Ele. Falar, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Ele permite isso. Ou simplesmente fazer desconhecer, ignorar, dar as costas. Começar fazendo um monte de coisa e não dar atenção ao nosso bom Deus. Não ter vida de oração, não ter vida sacramental, não ter vida de mudança. Não aproveitar as dores da nossa vida, as situações difíceis, os caos que a nossa vida às vezes passa, para que possamos ser pessoas melhores e fazermos, como já falamos, do caos algo muito melhor, algo muito grande. Meu irmão, minha irmã, termino dizendo isso. A sua missão é linda. Use do seu livre-arbítrio da melhor forma possível. Quero convidar você a compartilhar, deixar o seu like aqui no nosso canal, né? Vai lá, né? Nas páginas sociais da trilha, curte, compartilha, faça a sua inscrição, ative o seu sininho, né? Para que a gente possa realmente estar sempre presente e você possa receber todas as vezes que eu postar aqui o vídeo quando ele sair. Mas compartilhe com as pessoas que você ama.
né? Tenho dito isso, às vezes para você pode não fazer sentido, mas para alguém que você ama pode se identificar. Né? Você pode se identificar com uma outra pessoa, mas alguém que você ama pode se identificar com a trilha, comigo, com esse trabalho que estamos propondo. Tá bom? Não se esqueça de curtir, de compartilhar, deixar aqui o seu like. Deus abençoe você. Vamos rezar juntos hoje a oração a São José, consagrando a sua missão, consagrando a sua vida, a vida da sua casa, da sua família, o seu futuro, os seus planos, e consagrando a sua espiritualidade, o seu livre-arbítrio, para que Deus, por intercessão de São José e Nossa Senhora, sempre nos abençoe. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Confie agora a sua necessidade, o seu pedido, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e de Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Deus abençoe você e até amanhã.